Seja bem-vindo à SR Consultoria e estamos aqui mais uma vez para tratar os requisitos da norma ISO 17085, dando continuidade à nossa playlist de interpretação da norma. Bom, hoje nós vamos falar sobre o requisito 6.6, que trata dos produtos e serviços providos externamente. Vamos entender então quais são esses produtos e serviços providos externamente, como que se faz então para cumprir com esse requisito da norma e qual a importância também em atender esse requisito para o laboratório. Basicamente, este requisito, então, trata das aquisições, das compras desses produtos e serviços, que são aqueles envolvidos nas atividades do laboratório, seja de ensaio, amostragem ou serviços de calibração, e que precisam ser contratados de forma adequada, com as especificações corretas, um bom equipamento, uma boa qualidade, desse produto ou desse equipamento, equipamentos e produtos confiáveis, para que eles depois não venham a interferir nos resultados dessas atividades que o laboratório vai desempenhar. Então, seria basicamente isso que esse requisito 6.6 trata. Quais produtos e serviços, então, que o requisito pede para que se tenha esse cuidado na hora da compra, na hora da aquisição, para que se compre de forma adequada? Como produtos seriam os padrões e os sistemas de medição. Então, quais? Aqueles que são utilizados nessas atividades do laboratório, seja de ensaio, amostragem, serviços de calibração. E eu gosto de colocar como sistema de medição para sempre lembrar que o próprio equipamento ele é um sistema de medição. Às vezes tem alguma parte desse equipamento que ela não faz a medição direta. Então, vou colocar aqui um exemplo bem da estufa de secagem. Então, tem lá o leitor digital dessa estufa de secagem e tem o sensor interno. Esse sensor interno vai fazer a leitura dessa medida interna dessa câmara e vai mandar com um pulso elétrico para transformar essa medida, então, no digital, lá no sistema digital que vai fazer a leitura dessa estufa. É preciso, então, calibrar o sensor interno da estufa e esse digital. Então, ele é um sistema de medição. Então, os dois precisam ser calibrados. No momento, então, de pedir essa calibração, precisa colocar essas especificações para esse fornecedor, esse laboratório de calibração, que o sistema da estufa interna é dessa forma. Tem estufas de secagem, por exemplo, que elas utilizam, então, ela é uma estufa ventilada. Neste caso, se essa força, ou a própria velocidade ou a força de ventilação, ela precisa ser controlada para não afetar essa amostra, então essa força de ventilação, ela precisa ser medida. Esse motorzinho, esse rotor, ele precisa então ser calibrado. Quais, então, as rotações por minuto, ou por segundo, normalmente é contado nesse caso, que precisa ter para poder ter certeza que aquela ventilação, 2, 3 metros por minuto. Essa rotação, esse motorzinho, que vai colocar ali os RPMs, ele precisa, então, ser calibrado também para manter esse nível de rotação, para manter essa faixa de velocidade desejada. O que vai ter que calibrar nessa estufa? Já são 3 canais. O digital, o sensor interno que mede o clima interno dessa câmara e mais esse rotorzinho. Por isso que eu gosto de colocar sistema de medição, para lembrar que o equipamento já é por si só um sistema de medição. Materiais de consumo. Então, materiais de consumo, vou colocar aqui um exemplo também comum, análise de poluição do ar, de material particulado. Nessa análise de material particulado, é utilizado um filtro de papel, que é igual aquele filtro de café, é mais ou menos o mesmo material, mas ele tem uma gramatura específica, ele tem um número, que é do tamanho dele específico, e tem fornecedores específicos, inclusive, que fornecem esse tipo de filtro. Então, se esse filtro ele não for comprado de forma adequada, atendendo essas especificações que a norma ela pede, com certeza ele vai influenciar totalmente no resultado, porque é nele que vão se filtrar as sujidades, que tem no ar, esse material particulado que está no ar. Com relação a serviços, serviços de calibração, serviços de amostragem ou serviços de ensaios. Aí aqui eu vou colocar um parêntese, porque tem a questão de subcontratação de serviços. A norma permite, então, a subcontratação, desde que sejam atendidos os requisitos que ela pede. Então, se tem um laboratório acreditado que vai subcontratar, esse outro laboratório ele também precisa ser acreditado. Dentro dessa acreditação, vão ter ali a documentação de acreditação desse laboratório e ele também precisa ser monitorado. Esse fornecimento precisa ser monitorado, segundo o item aqui 6.6. Então, tem ali alguns requisitos que você precisa atender no momento de contratação desses laboratórios. Aqui falando também com relação à manutenção de instalações ou equipamentos. Então, manutenção de equipamento. A manutenção, ela influencia, em muitos dos casos, na maioria dos casos, totalmente no funcionamento do equipamento. Essa empresa que vai ser contratada de manutenção tem que ser uma empresa que tenha uma boa competência, e essa competência precisa ser avaliada. Também a manutenção de instalações. Aí vamos colocar, por exemplo, se você monitora uma sala de ensaios com um ar-condicionado. Uma questão simples, aí quando se monitora, eu costumo falar que é manual, porque você
condiciona e aí mede com um termohigrômetro ali a umidade relativa do ar, temperatura, ou com algum outro equipamento o parâmetro daquela sala de ensaios, tá? E você climatiza ela com ar-condicionado. Esse instrumento, esse equipamento, ele vai precisar de manutenção. E essa empresa que faz a manutenção precisa também ser uma empresa que tenha capacidade técnica para poder estar fazendo aí essa manutenção ou um reparo, o que seja. Então, como que você vai contratar esse serviço? Serviços de ensaio de proficiência. Então, é aquele caso, né, do item 7.7, a gente vai tratar dele aí mais à frente, a gente vai entender um pouco melhor essa sistemática aí de como atender esse requisito, mas com relação a ensaios de proficiência, tem provedores acreditados pelo órgão de avaliação daquela região onde você vai contratar. E neste caso, tem toda uma documentação, tem toda uma questão de monitoramento aí da contratação desse fornecedor de ensaios de proficiência. Se você não tem aí um fornecedor de proficiência na tua área, na área que você está se propondo em acreditar os seus ensaios, a sua amostragem ou o seu serviço de calibração. Então, você vai precisar do quê? De comparação interlaboratorial, de comparar os seus resultados com outros laboratórios. Nesse caso, também aí tem todo um trâmite de documentação que tem que ser avaliada a competência desse laboratório que você vai realizar essa parceria, né, para desenvolver esses trabalhos de proficiência, de comparação, neste caso, para que você contrate de forma adequada. Serviços de monitoramento do sistema de gestão. Aqui a gente pode falar, por exemplo, de auditorias internas, que é o caso que mais se coloca aí nessa questão. Então, auditores internos, né, eles precisam ser avaliados na sua competência, né, de poder realizar o monitoramento do seu sistema de gestão. Então, a gente já falou um pouco disso em 6.2, que é um item pessoal, e a gente vai falar um pouco mais disso também quando a gente chegar lá no item de auditorias internas. E eu trouxe também para vocês um exemplo aqui de materiais de referência, porque o pessoal, às vezes, que não adentra tanto essa área de material de referência, não está acostumado tanto com o regulatório dessas áreas, às vezes eles têm um pouco de dificuldade de reconhecer o que seria um material de referência. Às vezes tem lá no laboratório, mas aí é o entendimento do que seriam esses materiais de referência. Mas eu trouxe aqui, por exemplo, áreas que podem, né, vir a precisar de parâmetros de teste com materiais de referência ou padrões de referência, como, por exemplo, a espectrometria ultravioleta ou a visível, condutividade, turbidez, tamanho de partícula, densidade, ponto de fulgor, índice de refração e viscosidade. E eu trouxe também alguns exemplos de materiais de referência certificados. Orgânicos e inorgânicos para plataformas de testes por cromatografia, espectrometria de massa, ou RMN quantitativas e AAS. Matriz ambiental para parâmetros de teste como alcalinidade, DBO, calibração de pH, turbidez e controle de qualidade do solo. E também para aplicações, inclusive, de testes de matérias-primas industriais, em espectrometria, monitoramento do ar, bioquímica clínica, propriedades físicas e testes de alimentos e produtos agrícolas. Esses são alguns exemplos aí de materiais de referência certificados aí para vocês se atentarem aí quais esses tipos de materiais que podem estar entrando aí na exigência desse requisito. E agora trazendo quais as exigências desse requisito, o que você precisa para atender o requisito então de aquisição desses produtos e serviços externos. Bom, a primeira coisa que a norma pede é para que você tenha uma sistemática pré-estabelecida. Essa sistemática ela tem que ser aprovada antes, né, de preferência por meio de um procedimento documentado. Necessário, então, aprovar esse procedimento. E quais etapas, então, que tem que se cumprir para os fornecedores, para as compras que você vai realizar? Primeiro, é preciso você selecionar esse fornecedor, então você tem que ter uma sistemática, uma política de como selecionar esses fornecedores. Depois é necessário você monitorar esse fornecimento, né? Então, esses fornecedores, o serviço ou o produto em si na utilização ou o serviço na realização, acompanhar esse fornecimento e depois você precisa avaliar. Então, são essas 3 etapas aí que você precisa cumprir com relação à questão de avaliar a capacidade de fornecimento. E uma questão super importante que a norma pede é a questão de comunicação do propósito, então, dessa aquisição. Então, a gente está falando aqui das especificações desses equipamentos ou desses produtos que você vai comprar ou desse material de consumo que você vai precisar comprar. Essa comunicação é muito importante, ela tem que ser de forma clara, objetiva. O laboratório, que é o responsável pela norma de colocar esses requisitos, essas especificações, o laboratório ele deve assegurar, então, que essa comunicação, essas especificações sejam feitas de forma clara e que sejam feitas da forma que precisem ser feitas, né? Com as exigências que cada equipamento, cada instrumento de medição, cada
serviço que vai ser adquirido é necessário ter para que não venha influenciar, então, a qualidade desses resultados. É necessário também analisar essas propostas de fornecimento. Tem que ter uma análise crítica baseada nessa proposta. Então, vamos colocar aqui um exemplo que você vai comprar um serviço de calibração de um laboratório de ensaio, vai comprar um serviço de calibração de um laboratório de calibração acreditado. Você vai, então, avaliar a documentação desse laboratório, vai pedir, né, o certificado, vai entrar lá no site do Inmetro, né, tem um site específico lá da Rede Brasileira de Calibração, onde constam todos os laboratórios que estão dentro dessa cadeia rastreável de calibração da rede RBC e vai procurar lá o fornecedor. Então, a primeira coisa que você vai fazer para selecionar seria entrar lá e verificar da área, qual a área, né, de calibração, qual o instrumento, o equipamento. Lá tem várias formas de você buscar aí esse fornecedor, esse laboratório. A partir do momento que você solicita, então, né, esse pedido de calibração, você vai receber e você vai analisar. É uma contrapartida, né? Aí você, por exemplo, vai calibrar um paquímetro lá em 3 pontos de medição. Então, você vai demandar para ele já especificado quais os pontos que esse equipamento precisa ser calibrado. Essa é uma das informações aí que teria que ter nessa especificação. E aí, esse paquímetro, ele é o quê? Ele é digital, ele é analógico, como que ele é? Quais a faixa de uso desse paquímetro? Então, ele vai pedir ali as especificações desse equipamento para que você coloque de forma clara tudo que é importante, então, para esse fornecedor entender qual o serviço que ele tem que prestar e qual equipamento que ele vai pegar ali para ver se ele tem condições de realizar o serviço. Então, quando do envio dessa proposta do fornecedor para o laboratório vai olhar e vai ver se está de acordo com aquilo que ele pediu. Está aqui cotado, né? E está aqui especificado quais os pontos de calibração que ele vai fornecer, né? E para qual equipamento. Então, o próprio laboratório, né, se é o laboratório que está dentro da rede brasileira de calibração, ele atende a mesma norma que você. Então, fica mais fácil nesse sentido, né, a comunicação fica muito mais fácil. No entanto, é responsabilidade de quem está pedindo colocar as informações, especificações de forma clara para que o fornecedor entenda o que está sendo pedido. E também a norma pede para que você evidencie todos esses trâmites, né? Então, todas essas etapas ali de seleção, de monitoramento, de avaliar esse fornecimento, esses fornecedores, ela precisa ser documentada. Então, precisa documentar também a parte prévia, que é a sistemática, né, como eu já falei no início, como que você vai fazer isso, né, de como que você vai fazer essas aquisições, de como que você vai fazer essa seleção, esse monitoramento, essa avaliação de fornecedores, e dentro de cada etapa vão ter ali os registros que serão emitidos dessa comunicação com o fornecedor. Esse pedido, né, essa solicitação, a ordem de compra, o contrato, se por exemplo, se é compra de serviço, um serviço de auditoria, um serviço de calibração, um serviço de manutenção, ele vai ter um contrato, né, ou no mínimo uma proposta técnico-comercial, né, com requisitos e com as cláusulas de especificações técnicas que tem que ser atendido dentro do serviço, né? E aí, preço, cotação, todas as características ali que uma proposta, ou valores, né, ou aportes que o contrato tem que ter. No entanto, esse contrato, ele precisa de uma análise crítica sobre ele. Uma questão aqui que eu gosto de chamar a atenção, trazer nesse ponto, é as questões de confidencialidade, né, lá do item 4.2. Então, com relação à confidencialidade, se esse pessoal, por exemplo, de serviço de calibração, eles vão adentrar dentro do laboratório, eles vão ter acesso a todo o laboratório. Então, como que você vai fazer nesse contrato? Vai precisar ter ali uma cláusula com relação à questão de confidencialidade. Você precisa salvaguardar essa parte desse requisito. Ou pode ser feito por meio de um termo de confidencialidade ali que esses técnicos, esse pessoal que vai adentrar o laboratório assinem para você. Então, esse é uma questão aqui que eu estou colocando que não é de especificação do equipamento, das instalações, né, onde vai ser fornecido o serviço, tá? Ou os quais vão ser realizados o serviço, para os quais vão ser realizados o serviço. Mas é uma questão que também é requisito da norma e que dentro, né, desse serviço, desse requisito, precisa ser atendido. E por último aqui também eu trago para vocês a importância desse requisito. Depois que a gente discute o requisito, é quase que evidente a importância dele, né? Mas para esclarecer, se esses requisitos de compra eles não são atendidos, veja só a problemática que você pode adquirir aí para o laboratório, principalmente no que tange aos serviços de calibração ou os materiais de referência, né, ou materiais de consumo. Então, nesses casos, são os casos mais críticos que eu costumo colocar, que assim, você pode invalidar um resultado por conta de um serviço mal realizado. Avaliar a capacidade desse fornecimento, ela é muito importante para o laboratório. Dentro da 17025, né, dentro do escopo de acreditação, se você vai fornecer para o teu cliente ou partes interessadas, como órgãos reguladores, né, regulamentadores, é claro que esse requisito ele traz uma confiança maior ainda, né? Se você avalia o teu fornecimento, se você monitora o teu fornecimento, se você trabalha esses fornecedores também. Isso traz, assim, uma segurança muito grande para quem vai comprar os serviços do laboratório, seu cliente, essas partes interessadas aí, como eu dei exemplo aqui dos órgãos regulamentadores.